E aí, nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas, vamos lá! Tá aí a capa do nosso conteúdo, nação, bora que nesse dia 17, terça-feira, tem informações importantes para atualizarmos a partir de agora, tá? Antes, é importante, nação, eu contextualizar algo que é óbvio, né? Para alguns, mas de repente para outros não. O Cruzeiro está de férias, né? Há alguns dias já, como todos sabem. E entendam, né? Infelizmente, talvez nem todos os dias vai ter conteúdo, tá? A gente fica um pouco mais ocioso. Nesse momento, as principais pautas envolvem reforços, né? Especulações e afins. Mas nem todo dia necessariamente teremos pauta. Eu digo isso porque eu vejo alguns canais aí que enchem linguiça, que ficam meio que espremendo a mesma pauta todos os dias, né? Enfim, não vou nem citar nome, vocês imaginam quem que eu quero mencionar. Aqui não, aqui a gente vai lidar quando realmente tivermos fato para não te iludir, para não te vender uma mesma notícia, tá bom? Dito isso, já peço logo de cara pra você comentar, deixar aquele likezão mais do que humilde, se inscrever e, não menos importante, também compartilhar o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, a primeira info envolve, né, o Cruzeiro Associação. Quero trazer aqui uma notícia que eu basicamente considero importante, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha tela para vocês poderem ler a notícia. Cruzeiro aprova adequação estatutária para viabilizar participação em projetos incentivados, tá? A matéria, né, diretamente do site do Cruzeiro, mas não do convencional, tá? É do Clubes do Cruzeiro, né? Traz a informação de que nesse dia 16, né, ontem, algumas horas atrás, foi realizado no Parque Esportivo do Barro Preto, o mesmo local que aprovou a SAF no clube, em uma Assembleia Geral Extraordinária. O encontro, através, né, dessa reunião, aprovou por unanimidade alterações no Estatuto do Cruzeiro, né, Estatuto Social, marcando esse passo estratégico, visando, né, a possibilidade de viabilizar participação do clube, né, em projetos incentivados pelo governo, tá? Então a gente pode ver algumas novidades interessantes em alguns esportes do clube, de repente até novos surgindo também no maior de Minas. Quero trazer essa resenha aqui na ação do Pedro Certezas, né? Bom, para quem não tá ligado, imagino que todo mundo esteja, começou, né, no último domingo o Super Mundial de Clubes, na verdade no sábado à noite, né? E aí o Botafogo estreou e vocês sabem que o Botafogo conquistou a vaga vencendo a Libertadores de 2024 em cima das frangas. E aí uma franguinha comentou, hoje era pra ser a nossa estreia no Mundial, eu fico triste só de pensar. Aí o Pedro Certezas, né, conhecido por todos, dispensa comentários, humilhou as frangas. Uma pena que as frangas é uma merda, hahaha. Faltou mental pro nosso freguês Cocoricó. Tá aí o Pedro Certezas dando aquela zoadinha, né, nas frangaiadas. Inclusive vi até um post esses dias de um canal até grande do Atlético falando que pelo ranking o Atlético teria uma vaga, mas por limite de países o Atlético ficou sem. Uma comparação com Barcelona e Liverpool que sofreu a mesma coisa. Rapaziada, o que o Atlético vive de fax, não é brincadeira não, viu, rapaziada? O que vive de ilusão, de mentira, de vender coisas totalmente incertas. Cara, é bizarro que o nosso rival é esse time desse tamanho. Rapaziada, antes de eu trazer a próxima notícia, e aí eu vou me aprofundar a respeito de Alexandre Matos. Vou trazer aqui algo bombástico envolvendo o quão este ser ele era lesivo ao Cruzeiro. Vocês vão ver e vocês vão me dar razão. Mas antes, deixa eu trazer uma reflexão, né? Tem gente que dá sorte de pegar algo no começo, né? Aquela pessoa que descobre uma novidade bem no início. E hoje pode ser o seu dia de sorte, pode ser a sua vez. Vou trazer algo que, sem dúvida, pode ser a melhor maneira de você ganhar
cerca de 200, 250, 300 reais por dia. Ter uma renda extra de uma maneira digna, de uma maneira honesta, direto do seu celular. E assim, rapaziada, se livrando dessas furadas que a gente vê todo santo dia. E é o seguinte, tem um método novo dentro de um aplicativo e uma função oculta que te dá a possibilidade de você ter ganhos reais diariamente. E esse método já tá mudando a vida de muita gente, tá? Não se trata de tigrinho, não se trata de aposta, não se trata de avaliar empresas. É um passo a passo prático com garantia e resultado real. Dá uma olhada nesse resultado, dá uma olhada nesse depoimento. Essa semana fez um mês que eu comecei a usar esse aplicativo novo para ganhar dinheiro. Meu, é sério, parece até mentira, mas dá uma olhada nisso aqui. Foram R$ 4.127 em 30 dias. E, meu, eu sempre ralei um mês inteiro para tirar R$ 1.600 no meu antigo emprego como CLT. Só que agora a história virou, tá? E é como se eu tivesse me libertado, de verdade, sabe? E o melhor de tudo, eu sei que isso aqui é só o começo, cara. Tá só começando, porque o que esse app permite fazer é simplesmente fora do comum. Meu, eu tô empolgado demais nisso. E assim como me ajudou, tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. E é isso aí, é só o começo. Bora pra cima ganhar dinheiro. Nação Celeste é coisa boa, tá? Que eu tô trazendo aqui pra vocês, testado por mim. Você receberá pagamentos via Pix e pode começar a mudar a sua vida financeira ainda neste mês de junho. É o seguinte, clica no link, tá fixado na descrição, é o primeiro link, tá? A partir deste momento, você tem a oportunidade de mudar a sua vida financeira, de ter uma renda extra pra colocar em prática aquilo que você de repente já deixou escanteado, algum sonho, alguma conquista que você queira, aproveita, até porque é por tempo indeterminado e são vagas limitadas. Não é a Deus dará, tem ali uma certa limitação. Então aproveita, clica, vai lá no site, depois você me dá um feedback, eu tenho certeza que será muito positivo. Bom, nação, agora é o seguinte, vamos lá. Bora falar do Alexandre Matos e olha só o que eu vou trazer pra vocês, cara. É algo que escancara como o Matos, ele era, como eu disse anteriormente, lesivo ao Cruzeiro. Bom, tá aí na sua tela, né? Um post feito por um perfil do Cruzeiro no Twitter, né? Sec Twitter. E ele compartilhou uma parte da live do Nicola nessas últimas horas. Olha o que o Jorge Nicola falou ao responder sobre especulação nesse momento no Cruzeiro. Vou dar play. O Léo Teixeira, boa noite, Nicola. O Cruzeiro já tem algum nome na lista de reforços? Manda abraço para Dores de Campos, Minas Gerais. Léo, certamente todos os nomes já estão traçados. A grande questão é, como nesse momento só o Leonardo Jardim, o Pelaipe, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior é quem negociam, a coisa não vaza. Você pode perceber que não está mais saindo nome nenhum. Tá bom? Sandy Sena, Nicola, é verdade que o Felipe... Como neste momento somente Léo Jardim, Pelaipe, Pedro Lourenço e Pedro Júnior negociam, a coisa não vaza. Rapaziada, eu entendi, você entendeu. Basicamente o Alexandre Matos era o responsável por vazar tudo dentro do Cruzeiro. Tudo! A fonte do seu jornalista favorito, aquele que você, né, baba ovo, era o Matos. A fonte lá do pessoal da Band, 98, qualquer local do Jorge Nicola, André Hernan, PVC, Alexandre Matos. Muita gente realmente nesses últimos dias questiona, né? Cadê o Cruzeiro no mercado? Cadê os nomes? Fato é que esses nomes, como o Nicola falou, certeza, são traçados, já deve ter negociação em andamento, mas assim, pouquíssima coisa está sendo vazada. E eu digo mais pra você, Alexandre Matos, ele ainda será mau caráter com o Cruzeiro. Porque olha só essa notícia do Meu Peixão, tá? Site e perfil, né, especializado em notícias do Santos. Abre aspas, Santos tenta zagueiro argentino Valentim Gomes do Vélez Sarsfield. Essa notícia é de ontem, rapaziada. Sabe o que isso significa? Que o Santos está indo atrás do mesmo jogador que o Cruzeiro tentou contratar com o Matos em janeiro. Tentou em outros momentos ter uma certa reaproximação. O Matos, de certo modo, ele sabe o que o Vélez quer, o que o jogador quer. Ele sabe o que o Cruzeiro já ofereceu, o limite do Cruzeiro nessa negociação. E aí ele tem as cartas na manga de um rival direto pela contratação do cara. Por que o Matos não foi atrás de outro jogador? Não seria mais ético? Enfim, alguém vai dizer que isso é futebol e não tem ética no futebol. A malandragem é que deve prevalecer. Mas me soa estranheza, né? Talvez pra você não soe, mas
Matos, responsável por vazar tudo dentro do Cruzeiro. Enfim, tá aí, não é eu que tô dizendo, foi escancarado pelo Jorge Nicola. Isso é uma verdadeira vergonha, seu Alexandre Matos. Essa é uma verdadeira vergonha. Quando você vê que parou de vazar as coisas logo depois da sua saída, significa que você talvez seja o único X9 que tinha dentro do Cruzeiro. X9. E isso só prejudica o Cruzeiro, não ajuda em nada a instituição. Próxima notícia, Nação Celeste, aqui vai ser mais, tá? Uma sugestão pra vocês, tá? Lembra do Renier? Ex-Flamengo, né? Base do Flamengo, o Real Madrid comprou, rodou bastante. Atacante, né? Olha só essa notícia do pessoal do All Sports. Com Caio Jorge de exemplo, Renier estuda retorno ao Brasil. Depois de 3 empréstimos sem sucesso, o meia do Real Madrid, né? Meia atacante, né? Começou a trabalhar a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Revelado pelo Flamengo, Renier sempre descartou a ideia de voltar ao Brasil, mas agora vê com bons olhos. Aos 23 anos, o meia tem como grande exemplo o amigo Caio Jorge, que vive grande fase no Cruzeiro. E a pergunta que eu te faço é, cabe no Cruzeiro? Renier, você apostaria no Renier? Pela idade, pelo potencial que já mostrou? O que você acha, nação? Comenta aí embaixo. E para finalizar o nosso vídeo, bora com a bomba do dia. Notícia do pessoal do Tempo Esportes, do jornalista Gabriel Moraes, ex-GE. Bayern de Munique chegou a enviar representantes ao Brasil em busca de informações sobre Caio Jorge do Cruzeiro. Pelo menos mais um clube europeu e um árabe demonstraram interesse no artilheiro do time em 2025. E aí, Nação Celeste? Aí eu te pergunto, o que você acha dessa notícia? Preocupa? E outra, venderia? Se venderia nesse momento por qual valor? 30 milhões de euros? 40, 50, 60? Caio Jorge é novo, mas é muito novo, tem muita lenha pra queimar, potencial enorme, tá na mira da seleção brasileira, é um dos artilheiros do Brasileirão desse ano, jogando muita bola, fazendo gol importantíssimo nos principais jogos do Cruzeiro, né? Desde que iniciou o Brasileirão, aí você pode colocar a Copa do Brasil no meio. Tem gente grande de olho, né? O Bayern de Munique, cara, é um time que a gente sabe que tem muita La Plata, né? Tem outro europeu, segundo o Gabriel, e ainda tem um time árabe que também tem muita La Plata. E aí, o que você acha? Comenta, deixa a sua opinião, tá? Eu, Gilmar Júnior, eu não venderia agora, de jeito nenhum. Mas assim, de jeito nenhum. E se for pra vender, que fizesse ali um contratozinho que garantisse a permanência pelo menos até o final desse ano. Mas a grana também tem que compensar bastante. Deixa a sua opinião, chegou até aqui, aquele like sempre humilde. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma semana muito abençoada. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Eu fui e tchau!